Salve, salve, manos e minas. Hoje o BSH do Rap Convida vem na honra de receber um professor, tá ligado? O professor Diogo já vai entrar daqui a pouco, mas antes eu queria me apresentar. Terça-feira e também 15 dias depois, a gente troca ideia também com os MCs, com a galera do rap. Falta 2 semanas pro duelo nacional de MCs, tá ligado? Então torça pro seu estado, por quem está com você, tá ligado? Por quem do seu estado, se você quiser torcer para outro também é isso. E já agradeço cada um que tá entrando na live aí, tá ligado? É muito importante essa troca de ideia. E daqui a pouco o professor já vem encostando aí pra gente tá trocando esse papo, beleza? Hoje é terça-feira, tudo certo. Aqui onde eu moro deu uma chuvinha, tempo de chuva. Creio que no Brasil inteiro também esteja assim, tá ligado? É, essa chuva boa, tá ligado? E é isso, tá ligado? Só esperando o meu convidado entrar pra gente tá trocando essa ideia, entendeu? O hip hop ele é muito, cara, em expansão, tá ligado? Então, como o hip hop é em expansão, a gente expande ideia. Meu convidado acabou de entrar. Tchau, ideia. Aí, beleza? BSH do Rap convida hoje, episódio 55, tá ligado? Vocês ver, tá ligado? O meu convidado vai entrar ao vivo, é isso mesmo. Opa! Em 3. E aí, professor, firmeza, cara? Joia, fera! Tudo tranquilo. Só tô dando uma ajeitada aqui na material, mas é isso aí. Beleza. Acho que é aí. Agora acho que Irmão, foi. você tá conseguindo me ver e me ouvir? Tô conseguindo te ver e te ouvir sim, aham. Beleza, irmão, é isso. Então, tranquilo, vamos começar a nossa live. Primeiramente, professor, eu queria agradecer e falar muito obrigado por ter aceitado o convite e Ô, que vindo isso, aqui trocar brother. essa ideia. Prazer é todo nosso. Professor, antes vamos começar, cara, tipo assim, igual, cara, eu estou estudando história, você também na área da história, a gente tem várias ideias para trocar. Mas primeiramente, cara, eu queria saber o que te levou a ser professor, cara. Então, irmão, eu sempre tive. A gente pode dizer que um dom, né? De gostar de falar, nunca tive dificuldade de apresentação de trabalho. Sempre fui ativo em movimentos participativos, trabalhos de igreja, envolvimentos assim. Então, eu sempre tive facilidade de falar, né? E sempre gostei de história, né? Sempre gostei muito de história. Então, quando criança, fui criado dentro de uma igreja que os meus pais casaram, cresci e tinha muita vontade de também entender a Bíblia fora dela, né? E tipo assim, entender a história de uma forma geral, né? Longe daquilo que eu conhecia. E daí me joguei, né, cara? Me joguei, me lancei a aprender história e não me arrependo um dia. Gosto demais. É desafiador, com certeza, ser professor no Brasil é desafiador, mas a gente tá aí, né, cara? Vivendo cada dia um desafio diferente e vamos à luta. Para isso que a gente tá aí. Cara, é isso aí, né, cara? Eu acho que isso também, né, cara, é importante, né? Cara, e tem algum professor seu que te inspirou, cara? Que me influenciou? Isso. Pra cima, Léo, vamos lá. Cara, teve sim, teve sim. Na verdade, ele era um professor da URGS, cara. E ele não estava me dando história geral. Eu estava num curso de música, um curso gospel de música numa escola, enfim. Mas ele trabalhava com teologia. Só que ele vinha muito a fundo da história, que ele era estudante de história, né? Então, ele, cara, só ele falando assim, né,
entender. E tive bons professores também no cursinho pré-vestibular, né? Que só a cada dia firmavam, né? Concretizavam aquilo que eu já tinha vontade de aprender. Inclusive professores aí de Porto Alegre, né? Então só tive gente boa aí no caminho, né? A escola em si, tanto o fundamental quanto o médio, né? Deixam bastante a desejar, principalmente história, geografia, né? A própria arte, né? Artes, né? Que também filosofia, sociologia, né? Tipo assim, tu te forma numa cadeira de humanas e tudo vai para esse núcleo, né? Só que a realidade é que existem profissionais muito qualificados que muitas vezes estão ausentes da área em função de tu ter que abraçar tudo, né? Mas tive bons professores, mas infelizmente mais fora da escola tradicional do que dentro dela. Isso é um crime para nossa educação brasileira. Sim, cara, isso é muito importante falar. E aproveitando essa deixa que você falou, eu gostaria de saber, cara, quais os desafios que você encara e os professores encaram diariamente. Então, irmão, eu acho que o maior de todos eles, cara, é tu conseguir primeiramente entrar na área. Eu sou da cidade de Cachoeirinha. Desculpa, eu não lembro qual cidade que tu é. Cara, no momento eu estou em Baixo Guandu, que é uma cidade do interior do Espírito Santo. Ah, tu tá. Tu não é. Tu nem é daqui, então. Legal, legal. Mas então, aqui a nossa realidade aqui no Rio Grande do Sul, tá? Falando de Porto Alegre, Cachoeirinha, que é onde eu moro, né? Eu resido hoje na cidade de Cachoeirinha, sou natural daqui. Só que, cara, é um grande desafio tu entrar para esse meio. Eu, por exemplo, até hoje só trabalhei em escolas particulares. Fiz estágio em escolas estaduais, estagiei, tive contato, na verdade, com escolas municipais, mas trabalhar mesmo foi mais particular. E o particular, ele é aquilo, né, cara? Tu serve até tu é número, né? Tu serve até o momento que eles acham que tu serve. A partir do momento que a escola é vendida, ou tu é vendido junto, ou eles já tem alguém do próprio núcleo deles que eles acham interessante trazer, então te dispensam. E isso aconteceu comigo, né? E fora que eu gosto muito do público do estado, eu gosto muito dos EJAs, né? Só que o nosso desafio diário é esse. Primeiramente é tu entrar e depois que tu entra, um plano de carreira, uma segurança, né? Aqui em Cachoeirinha tem anos que não tem mais concursos públicos para professores, né? Aqui em Cachoeirinha tem anos que os próprios contratos são meio que manipulados, né? É bem complicado esse tipo de coisa. Então, o primeiro desafio, eu acredito que é tu entrar para a área, certo? Tu tem que estar aí trabalhando em outros chãos, fazendo aplicativo, por exemplo, trabalhando em chão de fábrica, nada contra essas profissões, mas, cara, tu tá te dedicando a algo, entende? Tu tá estudando para algo, tu tá pagando para algo, ou se tu conseguiu uma bolsa, tu pagou para isso, nem que tenha sido o preço de estudar, mas tu pagou para isso, entende? Para tu hoje estar fora do mercado de trabalho, que só te tem como um número, e a partir do momento que tu entra, tu não tem um valor reconhecido por essa tua trajetória. Então isso é muito complicado. Isso é muito complicado mesmo. Mas eu acho que respondendo a tua pergunta, de todas as dificuldades, a maior é tu conseguir entrar. Não sei, cara. Tipo, é isso, cara. A gente tá aí por professor porque muita, temos muitos políticos falando, mas as principais professores da educação eles não ouvem, que é o que eles têm que fazer. E aproveitando, cara, eu queria te perguntar quais as principais diferenças para
para melhor ou para pior, tem as cobranças, tem tudo, mas eu queria que você apontasse algumas diferenças entre a escola pública e a particular. Ah, entre as diferenças entre o público e o particular, Isso. cara, começar pelo material de trabalho, né? Pelo teu material de trabalho. O município, ele ainda tem um olhar, nem posso dizer um olhar mais interessante para a escola, mas o município ainda investe um pouco mais, né? É ruim, mas ainda investe um pouco mais, certo? Porém, a escola particular começa pelo material, né? O teu material de trabalho, tu não precisa reservar uma sala de vídeo, a TV ela tá ali disponível, né? Os laboratórios também, né? Tu tem, digamos que uma autonomia boa de trabalho em função de que as coisas funcionam, né? Porque não deixa de ser um mercado, né? A educação não deixa de ser um mercado ali dentro, né? E então tu tem que estar em destaque, né? Porque tu está concorrendo também com outras escolas na cidade. E tu quer fomentar, né? Tu quer desenvolver, falando da administração da escola, né? Então eles estão ali comprando bons materiais, envolvendo os alunos com aulas dinâmicas, procurando te qualificar, procurando te dar uma assessoria boa, procurando te ouvir, né? Então, tudo isso funciona muito bem na educação privada, né? Porém, o aluno da educação pública, ele parece ter uma gratidão muito maior por ti, assim, não generalizando, mas ele te olha com outro olhar, sabe? Ele espera mais de ti do que um aluno de uma escola particular que muitas vezes te vê como um funcionário, entende? Como eu falei, não estou generalizando, mas a escola pública ela tem um calor mais humano, assim, sabe? Essa coisa de a galera gostar de ti mais intensamente, assim, né? Porque, claro, tu te depara com muitas realidades. É aquele aluno que vai ficar ali o dia inteiro porque não tem o que comer em casa e vai comer na escola. É aquele aluno que vai ter um contato contigo, que vai querer se destacar, que vai querer estar servindo como um ajudante do dia, ainda que tu vai estar numa oitava, nono ano, mas ele vai estar querendo se destacar porque ele quer chamar a tua atenção, porque daqui a pouco ele não tem isso em casa, daqui a pouco ele não tem uma família estruturada, daqui a pouco ele sai dali e fica na rua mesmo, porque o pai não está em casa, a mãe é do lar, do lar não, desculpa, a mãe é mãe solo e está na rua batalhando para poder trazer o pão de cada dia. Então, cara, eles têm esse apreço por ti maior, sabe? Eu sinto isso, pelo menos das experiências que eu tive. Não, mano, sim, cara. Assim, igual eu te falei, essas experiências entre as escolas particular e pública, infelizmente, cara, o ensino público, tipo, eu tava dando uma olhada numa aula, numa escola particular, cara, pô, os alunos começando a aprender inglês, cara, com 5 anos de idade, cara. Eu fui começar a aprender no sexto ano. Então, tipo assim, tem até aquela preparação para a universidade, de, de dos professores da escola particular sempre tá preparando os alunos, e a escola pública, mano, infelizmente é um descaso. Tem lugar que não tem nem lâmpada, mano. Eu já fui em escola que tem lâmpada quebrada, assim, caramba, mano. É Não, triste. a Tipo, gente demais. teve, a gente teve caso aqui de uma escola bem próxima da minha casa de roubarem a fiação. A escola não poder voltar, Porra, demorou para voltar porque roubaram toda a fiação, entende? Então, caraca. tô sucateado, né? Isso acontece Sim, muito no mano, estado. cara, é cada situação, cara. E, tipo assim, se é só uma situação, eu sei que cada estado, tá ligado? Tem o seu, entendeu? Cara, você falou aí dos alunos de escolas.
pública, cara, eu vejo um problema que é tipo, cara, esses alunos, eles não chegam à universidade. Eu queria que você, cara, tentasse entender comigo o que que tem que mudar, cara, para termos o plano de educação, o que tem que mudar, cara, na aula para que o aluno fique na escola, queira ficar, e se você acha que esse pé de meia que o governo está pagando, R$ 200, não sei, R$ 1.000 no final do ano, talvez ajude ou não, ou tem que mudar a estrutura para a educação melhorar, cara. O que você acha? Então, meu amigo, eu acho que muitas vezes falta a identificação do aluno com o mundo real que ele vive. Entende? Por exemplo, no EJA, eu comecei dando aula no EJA, tá? Então eu tinha alunos de 18, assim como tinha alunos de 50. Então tu tinha que fazer aquele link de tipo assim, tá, eu vou falar, por exemplo, história da América, tá? Ou vou falar sobre, como é que eu vou te dizer? Vou falar sobre história do Brasil, mas o que que eu posso usar para linkar? Daí tá, daí tem o garotão de 18, né, que tu vai ter que trazer aquele mundo para dentro da tua aula, mas também tem o cara de 50, que tu vai trabalhar, né, mesmo que eles estejam vivendo um mesmo tempo, são experiências diferentes, de anos diferentes. A juventude daquele cara de 50 não é a mesma juventude que está tendo o cara de 18, né? Quando aquele de 50 viveu esses 18 anos. Então, tu fazer esse link de usar exemplos que tragam eles para dentro da tua aula, né? Para que eles possam se sentir confortáveis de tipo assim, cara, interessante isso. O cara não tá falando de uma história que é aquela história chata, falando de datas. Vocês têm que saber as datas para passar na prova. Vocês têm que saber quando aconteceu isso. Vocês têm que saber quem foi Dom Pedro I. Não, peraí. Qual o link que eu consigo fazer? Sabe? Tipo, usa lá, cara. Dom Pedro I era um cara temperamental. Vocês conhecem aquele cara lá que, pô, o cara, qualquer coisa estoura. Vocês têm alguém assim na casa de vocês? Qualquer coisa estoura? Esse era Dom Pedro I. Daí um cara já vem se identificar. Professor, meu pai é assim. Meu irmão é assim. Tá ligado? Que nem quando eu falo de primeira e segunda guerra, ou trago ali o período entre as guerras, né? Que daí eu falo sempre, né? A primeira guerra quem aqui é o irmão mais velho? Daí uma parcela levanta a mão. Quem aqui é o irmão mais novo? Daí outra parcela levanta a mão. Tá ligado? A Primeira Guerra Mundial é aquele irmão mais novo que tomou uns tapas, que foi à Alemanha e foi para casa chorar, e depois ele volta querendo se vingar do irmão mais velho, tá ligado? Pelos altos impostos, né? Pelo Tratado de Versalhes, por toda aquela situação ali que rola, aí tu vem desenvolvendo, né? E aí, quem era os irmãos mais novos que apanhavam em casa? Quem eram os irmãos mais velhos que batiam? Sabe? Aí tu vem fazendo esse link pra gurizada começar a entrar no teu mundo e não ficar aquela coisa de uma aula paralela com a gurizada lá do fundo, entende? Eu sou muito dinâmico, assim, eu procuro ser muito dinâmico, sabe? Em tu tá caminhando, não só lá no quadro, mas principalmente quando as turmas são muito grandes, não procurar ter uma aula paralela lá no fundo. Tu me entende? Eu vou lá e caminho. E aí, meu, tu é o irmão mais velho ou tu é o irmão mais novo? Aquele cara que tá mais disperso, assim, tá ligado? Porque, meu, tu não precisa apagar o incêndio quando ele já tomou conta, se tu entender aonde ele tá começando, tá ligado? Tipo assim, tem sempre um que incendeia todo o resto, e é esse um que tu tem que ganhar. É esse um que tu tem cara, aquele ali que vai tocar fogo, ele tá com o isqueiro, tá ligado? E daí tu vai lá e tu vai trazer ele para dentro da tua aula. Ô, meu, e aí, olha só, e daí quando aquele cara começa a interagir, todo mundo começa a prestar atenção nele, por quê? Porque o cara, ele é um líder nato, sabe? Ele é um líder nato. Então tu vai trocando uma ideia com ele que todo mundo vai estar prestando atenção e vai, o professor, tá, esse cara bagunça em todas as aulas, ele tá trocando uma ideia com o professor, né? Tipo, se ele tá prestando atenção é porque a aula é boa,
né? E daí começa o pessoal a entrar junto no teu mundo ali, sabe? Aí tu vem trazendo, né? Até todo mundo se identificar e os exemplos que tu usa, quanto mais bestas eles são, mais o pessoal vai lembrar. Bah, olha só que idiotice. Mas é assim mesmo. O professor falou que, olha só, tal coisa, tal. Sabe? Então, esse tipo de link ajuda muito, esse tipo de estratégia, para mim, ajuda bastante, né? De poder fazer essa conexão para que o aprendizado ele seja eficaz, né? Porque não adianta nada tu ir lá preparar uma puta aula legal se ninguém entendeu o que tu tá falando, sabe? Tu fala de teóricos, tu fala de escritores e o pessoal tá, mas pô, sabe, do que esse cara tá falando? Não, traz a gurizada pro teu mundo, que quando elas entrarem no teu mundo e acharem interessante, elas vão se interessar por esses outros tipos de coisa. Aí tu vai poder falar de teóricos, aí tu vai poder ter base para falar de livros para eles lerem, porque aí eles vão se identificar, aí eles vão curtir. Agora, claro, se a aula não é interessante, não é legal, eu acho que vai existir essa barreira e esse distanciamento entre professor e aluno. Entende? Vai existir esse distanciamento. Enquanto o professor não fizer uma ponte para que ambos tenham conexões nos mundos, fica difícil uma interação. Não sei se eu consegui te explicar bem. Não, mano, sim, eu consegui entender bem, tá ligado? Maravilha. Então, tipo, essa visão aí, mano, tá ligado? É o que eu penso também, tá ligado? Que ano que vem, possivelmente eu começo a dar aula, Dá e ainda mais hora. hoje, isso, ainda mais hoje não é fácil você ser professor, tá ligado? São muitas coisas que, tipo, muitas vezes pais que cobram demais apenas dos professores e esse plano de aula, eu tava conversando com um professor que ele tá falando, cara, eu fui dormir, ele dá aula em 3 escolas, também tá dessa cara. Falou, cara, eu Bah. fui dormir 2 horas da manhã, tá ligado? Fazendo plano de aula. E É. entre isso, mano, uma dessas coisas é o salário. O que você acha que deve mudar, mano? Nesse aumento de salário, mais o que, cara? Para, no caso, o professor estar trabalhando de uma forma digna. Desculpa, eu não entendi muito bem a tua pergunta. A questão de aumento? É isso? Isso, O que tu acha aqui? isso eu tô te perguntando sobre o salário, mas não só o salário. O que você acha que tem que mudar mais para o professor ter uma vida digna? Ah, amigão, aí eu te dou uma lista. Mas eu acho que, primeiramente, claro, um salário digno sempre ajuda bastante, mas essa mesma ponte que a gente tenta fazer com os alunos, a gente ter com, com os nossos supervisores, sabe? De tu poder traçar um plano de carreira, porque nenhum professor entra numa escola querendo sair, né? A gente entra, claro que vão ter propostas em meio a esse serviço, pô, ainda que tu balance, se tu tá bem assegurado, tu vai te dedicar a vida para aquilo, sabe? Então, acho que um plano de carreira seria essencial, né? E claro, né? Um plano de carreira, um plano de saúde, né? Até porque tem muitos professores que têm uma vivência aí, né? De gastar com psicólogos, com psiquiatras, né? Então, poxa, eles terem esse olhar também que a gente precisa ter uma mente saudável, né? Para que a gente possa oferecer o nosso melhor, né? Então, a escola te dá essa estrutura, né? De tu poder trilhar uma carreira e uma vida saudável para que tu possa alcançar as tuas metas, tanto em relação à escola, quanto as tuas metas pessoais, né? De investimentos, até mesmo em estudos, né? Em cursos, para ti cada vez mais ir te aperfeiçoando e tu poder trabalhar dentro da sala de aula, pessoas que vão sair dali preparadas para, como tu falou, um vestibular, preparadas para um Enem, né? Então, acho que isso, cara, isso ajudaria muito, muito mesmo. Cada vez eles tiram mais da gente
exigem mais e tiram mais, né? Então é complicado, assim, esse tipo de coisa. Cara, em meio a isso, a gente encontra alguns problemas, tipo, de vez em quando aparece um louco falando várias coisas da educação. E eu queria que você comentasse o que você acha do que tem muitos falando em implantar escola cívico-militar, militarizar as escolas. O que você acha disso? Desculpa, eu não ouvi só o final da tua pergunta, que bem na hora o vizinho cortou aqui uma árvore, eu acho. Alguma coisa ele tá cortando. Ah, Só o tá. final dela. Não, eu queria saber sobre o que você acha das escolas cívico-militar que muitos estão tentando implementar, cara. Um retrocesso total, né, cara? Um retrocesso total. Aí entra naquilo que eu te falei, ao invés de tu trabalhar uma dinâmica de trazer aquele aluno para o teu lado, tu vai querer trabalhar o quê? Uma como é que eu posso te dizer, uma rigidez maior, uma autoridade, o professor volta a ser tipo uma autoridade suprema dentro de sala de aula que não aprende nada com o aluno. Cara, ridículo. Acho que a escola cívico-militar é um retrocesso total. Na minha visão, é um retrocesso total. A gente passa por esses embates aqui na cidade de Cachoeirinha também. Agora há pouco eu estava na Câmara de Vereadores e as falas são cada vez mais bizarras, né? Ao invés de se investir num plano de carreira para o professor, ao invés de se investir numa visão para que o professor tenha estrutura, tu vai trabalhar uma escola cívico-militar, ridículo. Ridículo. Isso é um retrocesso total. Não tem nem base. O aluno de hoje, ele não tem nenhuma base psicológica para tu trabalhar uma escola cívico-militar. Entende? As pessoas já chegam na escola, como eu te falei, pô, vem te ver muitas vezes como alguém da família, fica ali para um almoço, fica ali muitas vezes envolvida nos projetos porque não quer voltar para casa, porque, cara, muitas realidades e muitas não tem uma família bem consolidada, não tem uma estrutura familiar bacana, né? Então tu acaba tendo que abraçar tudo isso. Tu é professor, tu é psicólogo, tu, né, o psicólogo que eu digo é aquele psicólogo amador, né? Porque tu não tem o estudo para isso, mas tu conversando com ele, tu vê que ele tem certos problemas que tu precisa encaminhar, né, ou trocar uma ideia com a família, avisando que ele está precisando de um profissional que vá atender essas necessidades, né? Mas tu empresta ali o teu ouvido, tu empresta ali os teus olhos, né? Tu empresta ali o teu afago para tu poder entender um pouco do que esse aluno está passando, te colocar nessa situação. Agora o professor voltar a ser um general dentro de sala de aula, né? Visando algo que, na minha visão, não tem muita eficácia, porque se tu é uma autoridade suprema, começa por aí, né? Tu só vai para ensinar, né? Algo que é cansativo tanto para os professores quanto para os alunos. Fora que o dinheiro que é gasto com isso, investido nisso, tu pode trabalhar uma estrutura dentro do que eu estava te falando agora há pouco, de o professor ter uma base bacana para que seja reconhecido como um profissional de verdade, né? E sendo assim, tu vai poder passar uma qualidade melhor do teu serviço, não investindo numa escola cívico-militar que tu vai ter isso, né? Muito pelo contrário, é trabalhando a cultura, é trabalhando a diversidade, é trabalhando o aluno no meio que é diferente do meio dele, mas que ele tem que aprender a respeitar, ele tem que aprender a estar com aquilo que não é igual, com aquela realidade que não é a da casa dele. Ah, na minha casa eu tenho meu pai e a minha mãe, na minha casa eu tenho duas mães, na minha casa eu tenho dois pais, beleza. Então aqui, ó, gente, nós estamos num ambiente saudável em que existem diversas representatividades de famílias aqui, existem diversos tipos de pessoas aqui, e tudo isso nos leva a ver que o mundo não gira em torno do nosso mundo, mas que existem mundos paralelos aqui em que cada um tem as suas experiências pessoais, cada um tem a sua cosmovisão, e tudo isso, quando a gente traz para dentro do ambiente de sala de aula,
a gente só avança, né? Porque dali vão sair profissionais, dali vão sair pessoas que vão se lançar no mercado de trabalho e não vão ter todos os dias pessoas iguais a eles nos diferentes ambientes profissionais, mas sim vão aprender a trabalhar com o negro, com o homossexual, com o trans. Então, o mundo ele não gira em torno do meu mundo, ele gira em torno de um mundo inclusivo, em torno de um mundo que muitas vezes não é o meu mundo, mas que eu tenho que estar aberto a entender também o mundo do outro. Então, sou totalmente contra. Acho que isso não nos leva a lugar nenhum, sinceramente. Cara, sobre isso, os que defendem, cara, e muitas vezes eu vejo defendendo, é que muitos falam sobre a indisciplina do aluno, que quando a escola é cívico-militar, o aluno é em pessoas que confundem medo com respeito, achando que é a mesma coisa. Então eles usam de desculpa a indisciplina do aluno, cara. Eu queria saber o que você tem para falar para essas pessoas que usam desculpa de escola cívico-militar com essas escolas de muita indisciplina. Segundo eles, que na escola cívico-militar não existe. Eu queria saber o que você tem a falar para eles. Por que, que o aluno é indisciplinado? Entende? Por quê? A escola cívico-militar vai fazer o quê? Vai fazer o aluno guardar as dores dele de casa dentro da mochila e levar de volta para casa. Entende? Se um aluno está te dando problema dentro de sala de aula, ele não está te dando um problema porque, tipo assim, ele tem uma vida saudável. Algo o aluno está querendo te dizer, entende? Então, não é a gente guardando os nossos problemas dentro das mochilas que os problemas vão se resolver, não. O aluno, óbvio, tem que ter respeito dentro de sala de aula, com certeza, mas eu vou te dizer que esses anos que eu tenho dentro de sala, nunca precisei de escola cívico-militar para ter alunos disciplinados, para ter alunos que gostem do que eu estou fazendo, que eu gere interesse no aluno pela matéria ou que sejam indisciplinados em relação a mim. A principal, como tudo parte de um respeito. O aluno vai ir até onde tu, né? Tu é um professor que tu vai entrar mostrando que tu é um amigo e tu tá disposto a ensinar, mas que tu também tá disposto a ouvir, né? Tá disposto a trocar. Cara, eu entrei na a maior turma que eu já dei aula, as maiores turmas que eu já dei aula, eu ouvia os mosquitos dentro da sala de aula, sabe? Então, esse problema de disciplina é uma oportunidade de tu ouvir o que aquele aluno está passando, certo? Não de tu disciplinar, de tu descer chumbo grosso. Eu acho que o caminho não é esse. O caminho não é esse, sabe? Aí tu não tá disciplinando ninguém, tu tá gerando traumas e fazendo com que sejam guardados dentro de corações que muitas vezes podem se abrir contigo e tu ir muito além de uma sala de aula, tu resolver problemas que, que chegam para ti junto com esses alunos, né, que muitas vezes são pedidos de socorro, né, são pedidos de socorro. Então a disciplina, ela não vem com tu abafar, mas muito pelo contrário, vem com tu estar disposto a dizer, eu tô aqui para que tu abra o teu coração também, né? Não estou ganhando para isso, mas como ser humano, né, te mostrar um pouco da minha humanidade, né, e entender a tua. Isso, mano. Mas em meio a tudo isso que você disse, pelo que eu percebi, também você é um professor que, tipo, não é só professor que vai dar aula e vai embora, mas é o professor que também se preocupa com o aluno. Ano passado, uma professora me disse que quando o professor é sonhador demais, e quer realmente fazer a coisa, ela não falou cortada, mas diz ela que muitas vezes ele tem as asas podadas, seja pelo diretor
ou seja por alguém que, quando o professor realmente quer fazer, ele enfrenta muita dificuldade. Esses dias, uma amiga minha que dá aula em escola particular, ela me contou a história que uma aluna contou para ela que estava sendo espancada em casa pelos pais e, entendeu? E estava tendo sempre esse problema. Então ela estava diferente, ela conversou com ela, mas ela falou: o que eu vou fazer? Aqui é escola particular. Eu sou desse tamanho aqui, ó, e eles é tipo grande, ou seja, cara, quando você bate de frente com pessoas grandes, muitas vezes você cai, e você sendo professor. Eu queria saber, professor, quais os meios que a gente pode encontrar para estar resolvendo problemas tipo esses, cara, sem também tá prejudicando a nossa carreira. Com certeza. Aí entra numa situação um pouco mais delicada. Mas a gente sempre procura passar para a direção, para que a direção possa, né, resolver isso diretamente com os pais, porque eles não estão acima das leis, né? É complicado, eu já tive alunos, né, que moravam com padrastos, então rola muitas vezes um assédio, né? As meninas começam a crescer, né? Enfim, não é o pai legítimo, né? Então fica uma situação meio desconfortável, né? Então tu tem que levar isso para a direção porque são vidas, né? Há também essa questão que tu falou de serem espancadas. Pais biológicos já vi com uma pressão moral em cima dos filhos porque, cara, tu tá vivendo com os filhos deles, tu conhece, né? Ainda mais em escola particular que o número é menor muitas vezes, né? Então tu sabe que se fulano não chegou bem, alguma coisa tem, né? Ou vem apresentando um quadro de que não está bem, né? Porque uma coisa é a gente não chegar bem num dia, teve lá um problema ou outro, beleza. Mas se vem apresentando um quadro ali que o aluno está caindo a nota, não tá prestando atenção, não tem tido mais ânimo de participar, às vezes tem faltado, então são quadros que tu vai acompanhando. E eu tive casos já, de, como eu te falei, de pais tá exercendo essa pressão moral, né? Então tu tenta trocar uma ideia, né, com um aluno ali, né, e tu vai acompanhando, né? Primeiro tu abre esse diálogo, segundo tu apresenta para a direção para que eles entrem com providências em relação à família, né? Conversem com a família, troquem uma ideia com a família, vejam o que está acontecendo, né? Se é caso de se resolver ali ou fora dali, né? Até por questões judiciais e, né, quando envolve abuso, agressão, aí já não tem mais nem a ver com a escola, né? Não tem a ver com a escola, eu digo a solução, né, desse problema, tem que apresentar, né? Mas claro, tu só é o intermediário em relação a isso, né? É óbvio que ninguém quer comprar uma briga dessas, mas é uma vida que está em jogo, né? Não tem como não comprar, né? Então, existe sim. Esse tipo de problema é bem complicado de lidar, mas às vezes é preciso passar, não tem como. Igual, tipo, eu conheço pais, cara, tipo, se você for falar isso com eles, tipo, além de fazer, tipo, fazer de tudo que você fez em emprego, tipo, eu falo família influente na cidade mesmo, eles querer mu mudar o filho de escola, tá ligado? Isso também é muito triste, porque, tipo assim, tu vai ver, pô, tá adaptado que você troca ideias, você tá ligado? E aí, muitas vezes, eles acham que eles estão acima da lei, tá ligado? Isso realmente é algum ponto que eu conferi e é triste, cara, entendeu? Sim, sim, sim. Existe sim. Mas, enfim, ninguém está acima da lei, né? Mas existe muita gente que pensa, né? Porque aquele jeitinho, né? De que o dinheiro tudo compra, ou tudo pode, ou tudo alcança,
E a gente é ferramenta para mostrar que isso aí é uma mentira, né? Que a pessoa tem que se colocar no lugar de todos, né? Ninguém está acima da lei. Perfeito. Bom, mano, tipo, você até colocou em contraponto aí, algo, tipo, primeiramente, para te fazer essa pergunta, eu preciso fazer outra, cara. Tem quanto tempo que você é professor, irmão? Desde quando? Então, meu amigo, eu sou desde que eu tenho o ambiente, frequentado o ambiente de sala de aula desde 2018, 2019. É isso aí, Cara, uns 5, 6 anos. 5, 6 anos. essa época, essa época aí que eu tô querendo falar contigo. Você até colocou aí a questão do assédio, que algumas vezes acontece pelo padrasto e tal. Isso, cara, eu queria fazer uma pergunta, cara. Cara, nós, tipo, a minha turma, que lá para 2015 tinha 14, 15 anos, tivemos aula de educação sexual na escola, cara. E o efeito foi tão bom que, tipo, mano, a maioria das meninas não engravidou. Os meninos muitas vezes não foram pais jovens, não tiveram doenças, cara. Então, tipo assim, cara, quando conversou, cara, e teve as aulas, cara, ficou beleza. Mas parece que depois de 2018, cara, parece que falar disso ficou ofensivo e parece que a direita, mano, veio inventando várias coisas, cara. Talvez para tampar um assédio que acontece dentro de casa, que eles não querem que a escola saiba. E quando o presidente Bolsonaro entrou, ele veio com história de kit gay em escola que eles queriam ensinar. E você que estava na aula nesse período, realmente teve isso de negócio de kit gay, de insinuação desse jeito, que não seja as aulas normal que eu estou te falando que foi muito importante para a nossa turma de 14, 15 anos, cara. Tipo, fala aí pra gente sobre essa questão, cara. Cara, eu vou te ser bem sincero, eu nunca vi em todas as escolas que eu participei, eu nunca vi isso. Eu não sei primeiramente de onde ele tirou essa ideia, né? Mas eu particularmente nunca vi, né? Como se discutem muitas coisas no Congresso, né? E muitas invenções da cabeça dessa galera, a gente vê de tudo, né? Porém, eu particularmente nunca vi. E também a questão da escola particular para a pública, né? Que eu vi que eles batiam e batem até hoje nessa questão em relação muito à escola pública, né? Existem muitas contradições, existem muitas ideias, né, a serem estudadas de que cursos seriam importantes, que nem na minha época, por exemplo, te dando um exemplo da minha época, era muito de doenças sexuais, as DSTs, né, as doenças sexualmente transmissíveis, né, e era mais em foco disso, né. Daí tu participava de uma, duas palestras ali, depois ganhava uma camisinha e tal, com ênfase nisso, né. Porém, eu até como esse ano eu fui candidato aqui na minha cidade a vereadora, né? Entendia a importância de a gente se criar projetos como primeiros socorros, e daí dentro do próprio curso de primeiros socorros, a questão de como a gente lidar quando tu vê, por exemplo, uma criança, né, autista passando por algum problema, por uma dificuldade, vamos dizer assim, de emergencial, né? Então, todos esses tipos de problemas, assim, a gente poder debater, a gente poder ter esse tipo de palestra, né? Até econômicas também, que são importantes num país onde grande parte da população
é endividada, né? Então a gente poder trocar essa ideia, né, de ter esse debate nas escolas, né, que realmente tenha um enfoque, um desenvolvimento, né? A questão do respeito, trabalhar a transfobia, né, a questão da igualdade racial, todo esse tipo de palestras, né, vim trabalhar num ano todo, não apenas em datas especiais, né, ou, por exemplo, agora, Novembro Negro, né, então ter essa discussão, né, porém, essa questão do kit, isso aí foi muita bizarrice, assim, né, como muitas desse desgoverno, né, que a gente ouviu falar, mas eu nunca vi, cara, eu nunca vi, não sei se na tua escola aí, ó, tu chegou a ver, mas aqui no sul eu nunca vi. Cara, eu converso com professores sinceros, eu tô perguntando pra você, que tipo, converso com professores de vários lugares. Cara, eles falam a mesma coisa, cara. Fala assim, pô, cara, não sei da onde que o cara foi tirar isso. Cara, e o que mais me deixou triste, cara, é que eu conheço professores que votam no Bolsonaro, que obviamente que nas escolas que eles trabalham não aconteceu, mas eles afirmam que aconteceu em outras, mano. Eu falo, pô, cara, vocês é professor, vocês estão praticamente pegando arma e dando um tiro no, tipo, em seu próprio pé, cara. Vocês estão atacando os professores com mentira para defender um cara que quer acabar com vocês. Pô, isso sim é uma síndrome do Estocolmo, né, mano? Então é muito triste. Cara, você é professor de história, irmão. A história, muitas vezes ali, aí você vai me corrigir se eu estiver errado, mas eu como aluno, o professor tem um livro, a gente tem um livro, e tem lá que o governo manda aquele livro onde, tipo, obviamente que você pode dar suas aulas, mas você tem que seguir aquele livro. E eu nunca vi em livro de história, tipo, história sobre o, por exemplo, tal do Luiz Gama, cara. Luiz Gama, que eu tava vendo a história dele, pô, cara, espetacular, tá ligado? Tipo, é uma história que muitas vezes não é ensinada na escola e outra sobre, cara, me chamou atenção, cara, os escravos do Haiti, cara. Os caras lutaram contra o exército de Napoleão, cara. E libertou o Haiti. Cara, isso é lindo, cara. Mas muitas, pelo menos na minha escola, não foi passada, cara. Eu queria saber, além disso, cara, o que você acha que muitas vezes não é ensinado na escola que a gente tem que aprender sobre, não sei se você entendeu, sobre história, cara. O que não é passado, o que você acha que tem que ser ensinado? Então, meu amigo, esse ano fazem 20 anos que houve aprovação da história da África como conteúdo, né, nos nossos livros didáticos e ainda está muito fraco isso. Acho que a gente tem que dar uma pressionada. E aí vincula tudo que tu falou, Luiz Gama, a Revolta dos Malês, que a gente tem no nosso já tempo no nosso cronograma, mas é muito superficial. Aí vai muito também do professor intensificar isso, né? Mas tem sim, principalmente o que é contraditório ao ensino tradicional, né? Por exemplo, ontem 55 anos da morte de Marighella, né? Então hoje tu vê em muitos comentários, por que se celebrar um assassino? Esse cara já foi tarde, sabe? Tu vê que não houve uma educação que trouxe a base do quem foi Marighella e o que fez Marighella, sabe? Luiz Gama, a, esqueci aquele da Bahia na revolta dos marinheiros, Ah, mano, peraí. me fugiu o nome, mas também muito importante. E muitos outros, né, cara? Eu acho que falta muita coisa, cara. Principalmente quando se luta contra um sistema que tenta nos domesticar, sabe?
eu vejo que o pessoal falta esse entendimento, né, de que nós somos cidadãos, né? Então, isso quebra muito, né, essa questão de que a gente tem que seguir esse padrão. Não, quem disse que a gente tem que seguir esse padrão? Certo? E muitas coisas na área da educação estão começando a ser desenvolvidas, né? Mas ainda é um longo processo. Como eu te falei, 20 anos e ainda hoje a gente não vê num vestibular que nem aqui da Federal questões mais aprofundadas sobre a revolta dos malês, a história da África, a revolução do Haiti, né? Então, tudo isso são conteúdos importantíssimos e riquíssimos, que tem muito a agregar na nossa história, né? Então, a gente precisa fazer essa leitura e fazer uma revisão, né, em todas a nossa LDB, aquilo que nos norteia no campo escolar, para que a gente possa conduzir esse aluno principalmente a pensar, né, a ter prazer na leitura, a ter base, e não se fechar em cima de tudo aquilo que dizem para ele ser uma verdade única, né? Um único caminho. Eu acho que é importantíssimo a gente, como professor, trabalhar isso dentro de sala de aula. Cara, em meio a tudo isso que você falou é muito importante. Tipo, acho que dia 20 agora, dia da dia 20 de novembro, isso, dia da consciência negra, e agora é um feriado, né, cara, nacional, então tem reconhecimento maior. Não é o ideal ainda que a gente ainda quer uma conscientização maior, só que a gente, assim, cara, eu acho que foi em 1850, eu sei que também é formado, pode me ajudar, que os negros foram impedidos de ter terra, cara. Então, tipo assim, muitas pessoas não entendem. Ah, os italianos prosperaram tal, cara. Cara, assim que os italianos vieram pra cá, cara, eles ganharam terra pra trabalhar, cara. Então, tipo, muitas vezes hoje você vê fazendeiros italianos, é, alemão imigrantes que tem as coisas, mas, pô, cara, os caras ganharam terra e os negros muitas vezes. Mano, quando a escravidão acabou, cara, eles fizeram tudo e a princesa Isabel não acabou porque ela, ela era boazinha. Tipo, ela ficou com o nome, você sabe disso, eu sei disso, mas, cara, algo também fruto de muita revolta, cara, tá ligado? Com certeza. Tanto isso como outras lutas, tá ligado? Mas só que nisso tudo, cara, eu queria que você comentasse, cara, qual a importância dessa data da consciência negra e como que a gente pode se conscientizar, cara, para de alguma forma reparar, se existe alguma forma de reparação em meio a tudo isso que aconteceu e de que forma que a gente se pode se conscientizar sobre isso tudo que aconteceu, cara. Então, meu amigo, eu acho que o debate ele tem que ser feito, cara, eu digo que mensalmente, né? A gente tem que se falar sobre heróis negros, trabalhar a intensificação da construção da história do país, nacional e internacional, mundial, né? Da participação dos negros, dos mouros, né? Essa construção toda, entender que na Europa, a importância na Europa dos mouros, a importância no Egito Antigo, né? De trabalhar isso em sala de aula, né, de mostrar que o negro ele não veio só, não é, a gente vem eu sou de 90, né, por exemplo, tenho 34 anos. Vem dessa construção de que o negro trabalhou, o negro está trabalhando a escravidão. Trabalhou o negro está trabalhando a escravidão. Tirar esse link, entendeu? A influência do negro na medicina, né, antiga, a influência do negro na construção, a influência do negro no conteúdo escolar, né? Toda essa construção, tu trabalhar isso, e não apenas nas datas específicas, né? A importância de Zumbi dos Palmares, ele não era simplesmente um revoltoso, ele era um responsável por aquele quilombo, ele era uma pessoa
de garra, de trabalho, né? A importância dessas autoridades africanas que vieram para cá para servir aos senhores daqui, o porquê dessas resistências, né? O escravo, ele não era nada, ele não tinha nem salário, ele não tinha nem recebia, né? O custo por um escravo era o mínimo. O que ganhava um escravo? Comida, né? Entende? O escravo, ele era uma propriedade de trabalho, né? Tanto que tem muitos testamentos, né? O escravo sendo deixado como propriedade para os filhos, ou quando se casava, se ganhava um escravo de presente, né? Então, trabalhar esse tipo de conteúdo, né? Essa importância da construção da nossa história dos negros, dos indígenas, né? E mostrar que em tudo a gente sempre teve a nossa participação, né? Muitas vezes traídos, como aqui na história do Rio Grande do Sul, né? Na, na revolta ali dos... desculpa, na revolta não, no massacre de Porongos, né? Mas a nossa construção é mostrar que a gente sempre teve presente e sempre tivemos autoridade e autonomia total, ainda que muitas vezes na história isso nos tivesse sido tirado. Cara, e muito do que se tem, cara, você vê que a gente, como você vê que a escravidão é uma coisa triste, cara. Porém, mano, tudo que tem, mano, a maioria do que tem é contada pelos portugueses, cara. É como o padre Júlio Lancelotti falou, cara, a gente tem mais que ouvir quem foi vencido, mano, do que só foi ouvindo quem ganhou, cara. Tipo, ganhou pior, e se isso daí é o pior jeito de ganhar, cara. Mas só que também tipo assim, você tem que ouvir quem for oprimido do que ficar só ouvindo quem oprimiu. Cara, tem uma. Você falou sobre o zumbi, cara. Aqui na minha cidade teve uma batalha de conhecimento sobre a colonização que o moleque tava, né, cara, falando sobre o feito de Zumbi de Palmares. Aí o cara falou, o outro falou pra ele, cuidado que o Zumbi do Palmares tinha escravo, cara. E ele deu uma resposta genial quando falou que o zumbi tinha escravos, cara, que não, quando ele falou que o zumbi escravizava. Ele falou, cara, tipo, a rima se opuseram, você só está reproduzindo o que os portugueses disseram, tá ligado? Cara, isso foi tão espetacular que vai pelo que foi o Martin Luther King, cara. Então, o que tem de mal do Martin Luther King, cara, é o que os inimigos contam, cara. Então, tipo assim, é sempre o lado que conta. Você liga lá uma Jovem Pan, um Brasil Paralelo, é falando mal de Marighella, é falando mal de fãs revolucionários, né, cara? Falando mal de Luther King, é Malcolm falando X. mal de Zumbi, Malcolm X, isso, cara. E Paulo Freire, então, entendeu? Esses revolucionários, falando também de revolucionários, cara, eles só falam mal, cara. Então, tipo, a gente sempre olha pelo lado do opressor, cara. Mas, cara, a gente também tem que se conscientizar, cara, e olhar também pelo lado de quem perdeu, né, mano? É isso mesmo? Com certeza. A gente desvaloriza o oprimido e valoriza o opressor, né? Como eu estava te dando o exemplo de Marighella, como eu estava te dando o exemplo de Zumbi dos Palmares, e é sempre assim, a nossa história é isso que eu te falei, da importância de trabalhar a construção da história em relação aos negros, né? A participação, porque é sempre visto como isso, né? Da escravidão para baixo. Da escravidão, o assassino, o revoltoso, o que precisa ser trabalhado na escola cívico-militar para que tenha uma educação legal. Não, sabe? A história do negro é importante, o estilo de vida do negro. Ele não nasceu sendo escravo, né? Ele nasceu no cotidiano normal. Existiam reis, existiam rainhas, existiam pessoas que trabalharam a estrutura de um mundo universal numa visão totalmente construtiva, né? Educada,
específica, né, com as suas características, e isso aí. Cara, e também só aparece um comentário aí, muitas pessoas ficam puxando o saco desses países europeus, mas esses países europeus são bilionários. Cara, Inglaterra roubou a África pra caramba, Sim. Estados Unidos também teve a sua parcela, França teve a sua parcela, Portugal sua parcela. Tem até um meme, né, cara, que o Portugal chegando nas Olimpíadas, ele fala assim, diz a lenda que quando eles chegam, eles levam o ouro tudo, cara. E é verdade, cara, o tanto que levou talento, então, esses países têm dinheiro, muitas vezes tem sim, cara. Mas, pô, cara, eles roubaram principalmente da África, meu irmão. Ah, com certeza, cara. Com certeza, muito. Inglaterra, sim, foi grande escravo. Isso é boa parte, né? Da Europa ali, colonizadores, né? França, Espanha, né, cara? E Portugal. Irmão, só para fechar essa questão dos, dos professores, cara, tipo, tem até uma música do César MC Fio, o cara que fala que aquele que não senta para ouvir não pode se levantar da mesa, não pode se levantar para ensinar. Eu queria saber, além de ensinar, o que você aprendeu com os seus alunos, cara? Ah, irmão. Cara, começar pelo estilo de aula, né? Tu aprende a dar aula. A faculdade não te ensina a dar aula. Quem te ensina a ser professor são os alunos. A faculdade não te ensina, né? Aqui a gente estuda na faculdade os teóricos, a gente estuda os métodos, a gente estuda as histórias, a gente estuda os escritores, a gente estuda de tudo, menos esse aprendizado para dar aula, né? Então a escola te ensina isso, o aluno te ensina a ser humano, o aluno te ensina a ser um deles, né? Porque eles chegam te explicando como é que funciona, né? Então isso é demais. Então, e tudo o que quebraria a escola cívico-militar é o que há de mais lindo dentro da sala de aula, o que há de mais precioso, né, de tu poder ter esse contato com o aluno. Então, sem dúvida, eu aprendi a ser humano, eu aprendi a ser didático, eu aprendi a, a valores meus mesmos que eu tinha e que eu achava, isso aqui ninguém vai usar, não, eles tiram de dentro de ti, tipo, professor, mas tal coisa, tal exemplo, e a tua vida, como é que era, sabe? Essas coisas que tu tem guardadas dentro de ti, que tu acha que nunca vai usar, dentro da sala de aula, é ferramenta essencial. Então, o aluno, ele te humaniza, o aluno, ele te prepara para ser o melhor para ele. Isso não tem preço. Cara, é isso aí, cara. Tá ligado? É como diz, eu começar ano que vem, também aprendo, tá ligado? Aprender também a ouvir e com os alunos. É importante, cara, essa experiência. Cara, eu queria saber o que levou um professor de história a se candidatar a vereador. É revolta com essa política de sempre, cara? O que te levou a ser vereador, irmão? A querer a se candidatar, cara? Muita revolta, né, cara? Não tem. A gente precisa estar lá para discutir tantas coisas essenciais que eles não vê. Porque a esposa do vereador tal é professora. Porque o vereador tal tem uma prima que dá aula, mas ele não sabe como é que é o nosso chão, ele não sabe o que a gente passa, ele não sabe das nossas dificuldades diárias, ele não sabe que muitas vezes tu vai dar aula e não tem água, sabe? Ele não sabe os alunos que não estão chegando na sala de aula estão passando por dificuldade de transporte, estão passando por fome, estão passando por despejo de moradia, entende? Então, todo esse sistema que engloba e até a paixão, eu era muito crítico quando eu comecei a fazer história, né? Eu tinha uma política muito crítica e aos poucos eu fui me moldando e pensei, por que não entrar para tentar fazer diferença? Sendo que existe tanta gente boa nesse meio, né, no partido que eu mesmo trabalho voluntariamente e, primeiramente, antes de ser político, eu era professor no partido e sou ainda. A gente trabalha aqui com o Emancipa, que dá aula de cursinho vestibular
para a gurizada que não tem condições de pagar. Né? Então, eu pegava os livros da escola particular que me doavam e levava para a educação pública, o qual a gente construiu lá tudo. A gente compra quadro, a gente compra giz, e nem giz, desculpa, a caneta, o pincel atômico, a gente compra muitas vezes bolacha e café, porque tinha gente que vinha com fome. A gente traz tudo isso, entende? Para dentro de uma educação pública de qualidade. E dentro disso, por que não estar à frente de uma bancada para discutir essas ações? Né? De entender que precisa sim de verba e a gente precisa estar lá para debater isso. Tanto que eles estão decidindo se vai ser ou não escola cívico-militar, por onde vai começar, quantas vão precisar. Então a nossa voz precisa ser ouvida lá, sem dúvida. Cara, mas o que um vereador, obviamente, de esquerda, se não me engano, você se candidatou pelo PSOL 50, é isso mesmo? Isso. Qual que seria, cara, um vereador, exemplo, do PSOL, como dialogar, cara? Principalmente com a bancada ruralista, evangélica, que, tipo, é a maioria, mas, tipo, pessoas que defendem esse ponto de vista, principalmente pessoas da direita, que é a maioria que eu creio que esteja em bancadas políticas, cara. Como dialogar com esse pessoal? Ah, cara, o embate é, é complicado, assim, né? Porém, hoje tu trabalha muito com as tuas mídias, tu trabalha muito com a TV da Câmara, então o fato de tu estar tá gritando lá e mais pessoas estarem te ouvindo já gera na sociedade uma consciência de tipo, cara, alguém tá falando as coisas que acontecem aqui. Peraí, alguma coisa tá errado, né? Às vezes tu pode não ter força pelo fato de ser um vereador do PSOL. Hoje na cidade são 17 vereadores, 15 da base do prefeito e 2 do PT. É fraco? É fraco, entende? Mas tudo tem que ter um começo, né? E gerar na sociedade uma consciência de tipo, peraí, mas o que os caras estão falando faz sentido, eles estão brigando por moradia, eles estão brigando por comida no nosso prato, eles estão brigando por leis que vão valorizar nós, sabe? Então, esse tipo de coisa, gerar na população uma conscientização, que é o que a gente também faz em sala de aula, porém, no âmbito maior, né? Tu está falando para uma cidade, não para dentro apenas de uma sala de aula, que também é ótimo, né? Mas que vai ter um alcance maior, né? Então, essa foi a minha ideia e ainda é. Porém, amo dar aula. Não me vejo longe de sala de aula, mesmo que eu ganhasse, eu não abandonaria sala de aula, daria aula de graça, que é o que eu faço hoje. Mas eu amo o ambiente de sala de aula. Cara, eu até fiz a pergunta que eu sempre acompanho o pastor Henrique Vieira, que ele é deputado, cara. Tipo, ele tenta falar certinho, tenta responder, mas vem cara e igualzinho Sargento Paru, Nicolas Ferreira, fica xingando, interrompendo. Mano, isso me dá uma agonia. Eu faço, pô, mano, o cara respeitando, e esse pessoal da direita só quer gritar e nem consegue respeitar o cara. Isso pra mim é algo que me deixa revoltado. Cara, esse parece pra galera que muitas vezes, mano, o pessoal não sabe, é algo sincero, mas qual é o papel de um vereador, cara? Fiscalizar e legislar, né? O trabalho da Câmara de Vereadores é no legislativo, né? Eles trabalham com projetos de lei, né? Que são as PLs, né? Que são os projetos de lei apresentados nas sessões da Câmara, e a fiscalização, fiscalizar uma escola que, como a gente falou, foi roubado os fios, fiscalizar o posto de saúde, fiscalizar a segurança, fiscalizar as verbas que estão vindo, fiscalizar as verbas que estão saindo do executivo, é aquele que tem que estar ali em cima do prefeito para brigar pelo povo. Esse é o vereador.
isso, cara, porque tem muitas pessoas, cara, que só votam e nem sabe, é principal, mano, você se informar sobre o papel, né, cara? Aliás, eu acho que seria algo que as escolas futuramente, né, cara, deveriam ensinar, né, cara, política. Obviamente que não para incentivar a votar, mas, pô, já pessoas conhecer melhor sobre política, né, cara? Economia seria também interessante, tá ligado? No meu ponto de vista, que a galera dessa geração ser mais informada. Cara, Rio Grande do Sul, se eu não me engano, cara, foi o estado que as pessoas menos votaram, que as pessoas, cara, teve mais abstenção de votos, onde não votaram, onde votaram nulo, branco. Também em São Paulo eu acompanhei, em outros estados menos, São Paulo e Rio Grande do Sul, que mais eu acompanhei, cara. Por que, cara, que você acha que as pessoas não votaram em nenhum candidato nesses dois estados, ou em outros também, né, cara, que cada vez mais as pessoas estão votando em nulos e brancos, ou em ninguém, cara. Ah, desculpa, travou a tua fala aqui, mas eu acho que eu entendi tua pergunta. Cara, a abstenção significa que o pessoal não tá muito desacreditado da política, né? Tanto de esquerda quanto de direita. O pessoal tá muito desacreditado porque não estão vendo essa influência no dia a dia, né? Não estão vendo esse retorno no dia a dia político, né? Aumento de, 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 de problemas sociais estão levando a essa descredibilidade da política, né? Então a gente tem que trabalhar aí para mostrar que existe sim uma via que se preocupa e essa via tem que estar presente, né? O político não pode estar ausente do povo, mas presente ali nas lutas pelos problemas e cada vez mais legislando e fiscalizando, né? Tanto as prefeituras quanto o governo do estado, quanto o, o nosso presidente, né? A questão de trabalhar os poderes executivos aí para que executem, né, em prol do povo, né? Para que essa disparidade social cada vez mais diminua e a pobreza também e a fome. Cara, igual aquele ditado, mano, tem que voltar pra base, cara. E aquele discurso que o Mano Brown do Racionais, cara, fez no palanque do PT em 2018, cara, reflete muito isso, tá ligado? Tipo, não sei se você acompanhou a eleição de São Paulo, cara. A vice do Boulos era a Marta, cara. Pô, mano, tipo, a gente que é da esquerda fala assim, pô, cara, pegar com esse pessoal. O Lula, cara, o vice do Lula, o Alckmin, mano, tá, Dilma Temer. Pô, cara, tem agora lá com o Flávio Dino, Rui Costa, tem apoiadores como João Campos. Mano, existe família na política, tanto de esquerda e de direita, que tá tipo há 500 anos lá, cara, que tipo, o bisavô do cara teve cargo político. E, cara, pessoas que estão lá, cara, tipo, de famílias tradicionais em política, cara. E eu vejo muito a esquerda fretar com a direita. Então fica esse nome como a Marta Suplicy, como Temer, como Alckmin, cara. Como que vocês não vê, cara, essa questão da, da esquerda ainda colocar, tem gente que não se preocupa com vice, eu preocupo, cara. Pô, colocar vice, cara, Alckmin que matou geral, colocou polícia oprimir, cara, e muitos outros. Como é que você vê essa questão? Cara, eu acho que eis a questão, né? Algo que a gente discorda plenamente, né? É uma luta unicamente por poder, né? A gente tem que caminhar com quem tem a visão que a gente está tendo, né? Não tem como só visar o poder, né? Então eu discordo plenamente. Claro, né? Às vezes não tem o que fazer, a gente tem que votar, são as escolhas deles, mas a gente precisa repensar isso, né? Precisa repensar isso muito urgente, né? Porque essas abstenções estão nos dizendo algo, né? Estão nos dizendo algo que está tudo igual, né? Ou parecido, pelo menos, né? Então a gente precisa estruturar, trabalhar mais as políticas de base que a gente acredita e voltar a ser eficaz aonde
aonde a política não está chegando, né? Então isso precisa acontecer e urgente. Esse é o meu pensamento. E, cara, é muito importante. Cara, agora perguntas, cara, perguntas pessoais, cara, sobre você que leva, mano, reflexão também. Você com 34 anos, professor Diogo, se você pudesse, cara, hoje encontrar você, Diogo, uma criança com 10 anos de idade, se você pudesse encontrar essa criança, você acha que ela se sentiria orgulhoso do homem que você se tornou, irmão? Ah, eu acredito que sim. Só ia dar conselho para ele estudar mais, estudar muito mais para encurtar mais o caminho aí, né? Entender que estudo é prioridade. A gente muitas vezes vindo da pobreza se preocupa com outras coisas, né? Mas a gente chega lá, né? Fugindo da vida criminal, fugindo da bandidagem, fugindo das coisas que encurtam, né, a vida do pobre e focando no que realmente faz sentido. Cara, sobre isso, cara, o pobre, cara, muitas vezes até o sistema leva ele pro crime, cara. Você, cara, tipo, obviamente a gente sabe que a gente pode até pensar na vida não é só financeiro e eu acho que vai muito além disso, mas tipo, como, cara, que você fez, cara, para você não ir pro caminho errado, cara, estudar e hoje tá aí aonde você tá, cara? Quais os desafios que você enfrentou? Então, irmão, oportunidades são meio complicadas para gente que vem de família pobre, mas sempre procurando trabalhar, né, aproveitando as oportunidades que a vida nos dá, ainda que sejam raras e poucas muitas vezes, né, mas a gente se agarrar e tocando ficha, cara, baixando a cabeça e entendendo que só reclamar da realidade que eu venho não ia mudar nada, mas que eu ia precisar fazer algo, né? Então, claro, tive meus privilégios também, né, de porque tu conseguir tempo para estudar é um privilégio, né? Mas aproveitando sempre as oportunidades aí, com certeza. Cara, e daqui a 10 anos, aonde que você quer estar, cara? Cara, eu quero estar fazendo o que eu faço hoje, né? Quero estar, aliás, mais estruturado na minha profissão, né? E feliz, cara. A gente não precisa de muito para viver, mas precisa saber amar o que a gente faz e se organizar, né? Então eu vejo isso assim, amar muito, me jogar de coração e sem dúvida o resultado é certeiro. Professor Diogo, cara, eu queria te fazer uma pergunta muito simples que eu faço para todo convidado meu e Uhum. eu gostaria de fazer para você, cara. Então, professor Diogo, na sua opinião, o que é a vida? Então, irmão, a vida é uma oportunidade que a gente tem de aproveitar, mas também de influenciar o máximo de pessoas que a gente puder, de serem melhores a cada dia. Isso para mim é o grande sentido da vida. E aprender a amar, acima de tudo, né? E ser amado também, que é importante. Cara, principalmente, né, cara? A gente vive a vida, cara, e muitas vezes a gente não enxerga, cara, que tipo, a vida é agora. Eu Exato. preciso estudar, preciso isso, preciso comprar isso, aquilo, cara. E tipo, o escritor Ferrez falou, pô, cara, eles fizeram a gente ter agonia do agora e pensar que o melhor tá sempre no futuro, cara. Aí eu trabalhei, então muita gente posta, né, cara? Eu eu tô em meu dia de luta, mas o dia de glória nunca chega. Eu falei, não, mano, mas será que o dia de glória talvez também não seja exatamente você viver o agora, cara? Desligar um pouquinho da rede social, ficar um pouquinho com a sua família, com as pessoas que você ama,
filho, se você tiver filho, com a namorada, com a esposa, com o pai, com a mãe, cara, com quem você ama. Talvez não seja isso. Meu mano, a nossa entrevista está quase acabando, cara. Eu adorei esse papo contigo, mas antes disso, cara, eu gostaria de fazer uma pergunta, cara. Tem alguma pergunta que eu não tenha feito, ou algo que você não tenha dito, que você gostaria de dizer antes da entrevista acabar, cara? Cara, o que eu queria só era te agradecer por essa oportunidade, pelo convite. Gostei muito de ti. Esses links são muito importantes da gente estar entendendo o que está acontecendo aí no teu estado, aqui no meu. Esse tipo de bate-papo é muito bom. E feliz de ter feito aí um novo amigo também. Espero ficar muito em contato contigo para a gente trocar boas ideias e que a gente consiga evoluir aí na nossa educação a nível de Brasil, né? E ter a valorização que todo professor merece. Só gratidão, cara. Queria mesmo te agradecer pelo convite e tamo junto aí. Beleza? Galera, se for o Best do Rap convida com o meu mano professor Diogo, cara, eu que agradeço. Gratidão aceitar o convite, cara. Já com essa ideia. Valeu, galera. Falou, professor. É nóis, cara. Gratidão Falou, querido. total. Vem pro sul aí, viu? Conhecer. Falou, cara. Com certeza, cara. Um dia eu vou.